Olá, meu nome é Livelton Fortunato e esse é mais um Cresce Entrevista. Antes de dar início ao vídeo de hoje, queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo para que essa informação chegue a mais corretores aqui no Rio de Janeiro. E caso você tenha alguma ideia de tema para os próximos vídeos, é só comentar aqui embaixo também. Para o vídeo de hoje, a gente tem um tema muito interessante que é o compliance no mercado imobiliário. E para poder falar sobre esse tema, queria convidar aqui o professor Luiz Fernando Marim. Se apresenta aí para o pessoal, Luiz. Bom dia, Erivelton. Tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer participar de mais essa iniciativa do Cresce. Bom, meu nome é Luiz Fernando, eu sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e sou professor também de Direito Imobiliário, Direito Civil, de Compliance, né, em várias instituições, em cursos de pós-graduação aí pelo Brasil. E sou especialista em Compliance certificado, com uma certificação internacional pela SCCE, que é a Society of Corporate Compliance and Ethics, né? Fiz curso nos Estados Unidos, já desenvolvo estudos em compliance já desde 2013, mais ou menos, né? Então, é isso. Estamos aqui para tentar esclarecer as dúvidas do pessoal. Perfeito. Tem muitos corretores que assistem a gente, né, que estão iniciando na profissão e às vezes não... E até mesmo alguns antigos, né, não ouviram ainda falar muito sobre esse termo, né, não sabem o significado. Você pode esclarecer um pouco para a gente o que significa assim, um compliance? Bom, compliance é um termo em inglês, vem do verbo to comply, significa estar conforme, né? Estar de acordo com normas, com legislação, com regras que disciplinam uma determinada profissão ou atividade econômica. E nós costumamos dizer que a ideia de programas de compliance nas empresas e para os profissionais tem a ver com essa dimensão, que é a primeira dimensão, a dimensão da conformidade, estar conforme a lei. E tem uma segunda dimensão, que é a dimensão da integridade, da probidade, que significa fazer o certo, fazer o que é ético, fazer o correto, ainda que a legislação não te imponha aquela norma de conduta. Então, seriam as duas dimensões, né, dos programas de compliance. Então, todas essas iniciativas relacionadas à conformidade preventiva, né, e à integridade e à probidade, elas agora costumam ser reunidas no que nós chamamos de programas de compliance e ficam sob a responsabilidade nas empresas dos profissionais da área, dos profissionais de compliance, né, ou profissionais de conformidade, ou de probidade, ou de integridade, enfim. A nomenclatura aí é menos importante do que os valores que estão envolvidos nessas profissões, certo? Certo. E qual a importância hoje do compliance no mercado imobiliário? Bom, o mercado imobiliário é muito vasto, né? Nós temos o mercado imobiliário de produtos imobiliários, né? A incorporação imobiliária, as grandes obras, a construção civil, né? Os fundos imobiliários, que sob a ótica de quem adquire cotas de fundos são produtos, mas sob a ótica de quem gerencia são serviços, né? E os serviços imobiliários propriamente ditos. A corretagem imobiliária, né? Principalmente, o mais importante serviço talvez do mercado imobiliário, a intermediação imobiliária, mas também a administração imobiliária, né? Que é, digamos assim, espécie do gênero corretagem também para alguns, a própria advocacia imobiliária, né? Então, são mercados que estão umbilicalmente ligados, eles são interdependentes, eles geram o que nós chamamos de redes contratuais, muitas vezes, porque para que as partes alcancem os seus objetivos econômicos, elas muitas vezes lançam mão de vários desses contratos e de vários desses profissionais. Então, quando nós falamos em integridade, probidade e conformidade no mercado imobiliário, estamos falando de todos esses submercados, digamos assim, que estão interligados, né? Então, se você não tiver, de fato, uma boa cultura de probidade e de conformidade no mercado da construção civil, não vai adiantar muito para o mercado da corretagem, né? A corretagem imobiliária vai ficar afetada por aquela improbidade no mercado da construção civil e vice-versa, não é? Então, uma improbidade aguda no mercado da corretagem afeta também a advocacia imobiliária e assim sucessivamente. Os mercados imobiliários, então, eles estão umbilicalmente ligados e todos eles precisam, em maior ou menor grau, lançar a mão dos programas de compliance, para que, de fato, a gente tenha mercados mais estruturados, mais sedimentados, mais sustentáveis também e, principalmente, né, com um custo menor final para o consumidor. Porque sempre que a gente fala de conformidade e integridade, a gente tem essa noção de que isso vai aumentar o custo
das empresas, né, investir nesse tipo de iniciativa, mas é o contrário, porque você previne fraudes, você previne uma série de situações que acabam gerando um maior custo de transação no final. Entendi. Pelo que eu entendi, então é tipo como se fosse uma prevenção, né, de erros, de inconformidades, né, para poder evitar aí maiores prejuízos, Sim, né, no caso. exato, exato. Eu colocaria que 80% seria prevenção, né? Mas também tem a possibilidade de você aplicar sanções, né, internas dentro das empresas, né? Porque quando você, obviamente, identifica um problema, né, tem o viés preventivo, é evidente, é o mais óbvio e ululante, né, é o viés preventivo, né? Mas tem o viés corretivo também, né, que gera, obviamente, aquele clima também de prevenção para outros eventos que possam ocorrer, mas ele tem também esse caráter preventivo, tanto que dos chamados pilares dos programas de compliance são as chamadas investigações corporativas ou investigações internas, quando você investiga desvios, né, fraudes, equívocos e tal, e aplica sanções devidas, que podem culminar até mesmo com uma justa causa, por exemplo, do funcionário envolvido, né? É sempre muito importante deixar claro, né, que quando a gente fala de conformidade e probidade, nós estamos falando de um espectro muito amplo, né? Aqui no Brasil fala-se muito, em virtude da Operação Lava Jato, da repercussão que ela ganhou, importante, lógico, no compliance criminal ou no compliance preventivo para o crime de lavagem de dinheiro, que, aliás, é uma preocupação grande para os corretores de imóveis, né? Porque são diretamente mencionados, inclusive, na legislação quanto a isso. Agora, o compliance hoje em dia é utilizado para uma série de questões, né? Nós estávamos até recentemente falando em 9 pilares dos programas de compliance e agora acrescentamos um 10º, que é a pauta de diversidade, né? E prevenção contra atos de racismo, contra atos de misoginia, de homofobia, né? Para evitar esse tipo de situação que gera, de fato, como a gente viu recentemente, né, em relação a Carrefour e até outras empresas, né, gera um abalo reputacional para as empresas e para os profissionais envolvidos muito grande, não é? Então, há uma característica dos programas de compliance muito grande no sentido de proteção do capital reputacional das empresas e dos profissionais. Então, o compliance abarca isso tudo, não só a questão de corrupção, mas todas as questões de desconformidade e de improbidade. Certo. Aproveitando que você falou um pouco sobre a reputação, né? O corretor de imóveis, ele tem que prezar muito, né? Pela reputação dele, assim como as imobiliárias, por conta nesse mercado imobiliário, no mercado da corretagem, ser muito dependente, às vezes, né? De indicação, da confiança, né? Entre que o corretor estabelece ali com o cliente dele. Pra ele poder indicar mais clientes para ele e continuar ali, como é que fala? Colhendo ali os frutos, né, que ele plantou bem. Então, você diria que o compliance, assim, para o corretor de imóveis é essencial para isso, né, para poder manter a reputação dele, zelar pela reputação Olha, dele. eu diria que para o corretor de imóveis, bom, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui com muita cautela, mas com muita convicção, né? Eu diria que o compliance para o corretor de imóveis é obrigatório. Por que eu vou dizer isso? Né? Porque a lei de lavagem de dinheiro, que é a lei 9.613 de 98, ela sofreu alterações em 2012 pela lei 12.683, e ela tem lá no artigo 9º os personagens que são sujeitos aos mecanismos de controle por parte das instituições de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Né? A gente falava do COAF, depois passou a se chamar o IFE, enfim. E lá nesse artigo 9º, você vai ter, nos incisos 10º e 14º, claramente as funções de corretor de imóveis alcançados por esses mecanismos de controle e com obrigações previstas na lei, certo? E, em 2014, houve uma resolução do COFES, que é a resolução 1336, e ela praticamente incorporou para o contexto da corretagem imobiliária todas essas obrigações de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Né? A lavagem de dinheiro está muito ligada à corrupção, mas ela, hoje em dia, ela abandonou a ideia de crime antecedente. Então, ela é um crime analisado em si mesmo. Né? E essa resolução, então, ela traz uma série de obrigações para o corretor de imóveis. Né?
ela incorpora, como eu disse, essas regras da lei de lavagem de dinheiro. Eu posso colocar aqui que a resolução diz que os corretores, as empresas, né, óbvio que você vai ter uma diferenciação em relação ao tamanho da empresa, se o corretor está organizado sob a forma de pessoa jurídica ou não, se ele atua como profissional liberal ou pejotizado, digamos assim, o tamanho da empresa, o montante das operações, né? Há distinções na lei, na resolução, mas ela fala de políticas de prevenção, ela fala da necessidade de cadastros de clientes e de aqueles que são clientes por equiparação, né? Compradores, etc., né? A gente fala do KYC, né? A premissa Know Your Client, em inglês, conheça o seu cliente. O registro das operações está previsto também na resolução 336. As comunicações ao COAF/UIF das chamadas transações imobiliárias suspeitas estão previstas também. Inclusive, no artigo 9º da resolução, você tem lá uma descrição de quais são consideradas algumas das transações imobiliárias suspeitas. É uma lista que não é, como nós dizemos, taxativa, ela é exemplificativa. Então, por exemplo, operações imobiliárias onde você tem discrepância aguda no valor do imóvel, discrepância do valor do imóvel com o valor pelo qual ele está avaliado para fins de imposto de transmissão, restrições para pagamento em dinheiro, enfim, uma série de ideias de transações imobiliárias suspeitas que, como eu repito, são exemplificativas. E o corretor tem que estar atento a isso tudo, né? Então, eu diria que, além da questão reputacional, que é muito importante, existe essa obrigação pesada trazida pela resolução. No âmbito da reputação, você tocou num ponto muito importante, que é sempre objeto de preocupação minha, né? Que é a questão das indicações, das parcerias, né? A questão das profissões imobiliárias irmãs, que nós chamamos, advogado imobiliário, que na prática ele vende imóvel, aí ele usa o Cresce de um colega para receber uma comissão enviesada. A prática ilegal da profissão por parte de porteiros, né? Todas essas questões, de certa maneira, deveriam ou devem ser tratadas sob a ótica dos programas de compliance, né? De promoção da integridade na profissão imobiliária, nas profissões imobiliárias. E com isso você conseguiria tratar a ideia dos conflitos de interesses. Não é? Eu, por exemplo, eu sou advogado do mercado imobiliário, eu não tenho Cresce. Então, quando um cliente me pergunta o que eu acho do preço do imóvel, né? Eu estou assessorando numa venda de uma casa aqui na Zona Sul do Rio. Né? O que você acha do preço? Você acha que o preço está adequado? Eu não posso opinar sobre o preço. Eu não sou um profissional abalizado para opinar sobre o preço da operação imobiliária, certo? Eu posso falar sobre as questões jurídicas relacionadas ao preço, né? Como é que ele vai ser pago, o parcelamento do pagamento, algumas coisas assim, como vai fazer o modelo jurídico e tal. Da mesma maneira, o corretor de imóveis tem que ter alguma cautela com a confecção de contratos, né? Muitas vezes você tem no próprio site da corretora, né? Nós temos aqui um modelo de contrato, né? Essa é uma discussão antiga com a OAB, se é ou não atividade privativa da advocacia. A análise dos apontamentos nas certidões é uma tarefa eminentemente jurídica, né? Mas é óbvio que o corretor tem que entender do assunto, mas o parecer é de advogado, se existe ou não risco na operação imobiliária, né? Mas, enfim, a análise do risco da operação imobiliária, o corretor também tem que fazer inclusive para ele próprio, né? Por conta disso que eu mencionei, a necessidade de due diligence, devidas diligências, até pelas imposições da resolução. Então, a ideia é que os programas de compliance consigam estabelecer essas distinções também entre as profissões imobiliárias irmãs e dotar os corretores de imóveis, sejam eles grandes ou pequenos, pejotizados ou não, desses instrumentos e dessas ferramentas para que possam evitar problemas. Até porque, se você pegar o Código Civil, artigo 723, que trata da corretagem de modo geral, não só da imobiliária, mas se aplica para os corretores de imóveis também, é pesado, né? A responsabilidade civil do corretor é pesada, em virtude da obrigação que ele tem de informar, né? A obrigação de informação, né? O artigo 722 do Código Civil, ele, lá no seu parágrafo único, ele trata disso de forma muito clara. O 723 também. O 722 define a corretagem e o 723 trata da responsabilidade civil. Certo. Eu queria ver contigo se tem como a gente... Se existe, primeiramente, né, se é possível, né, o corretor autônomo utilizar as práticas do compliance e como que ele faria isso. E em comparação, assim, como que as imobiliárias estruturam isso dentro da empresa?
Esse é um grande desafio, tem sido para todos os profissionais de compliance, que é desmistificar a ideia de que compliance é só para grandes empresas, né? Grandes incorporadoras imobiliárias que lidam com o setor público, com obras imensas e de grande repercussão, e que, por lidarem com o setor público diretamente ou de forma mais constante, né, estes sim é que deveriam estar atentos a programas de compliance. Bom, em primeiro lugar, eu repito aqui a questão da resolução do COFECE, né? Ela impõe essas questões para os corretores, né? Mas a lei da responsabilidade civil das pessoas jurídicas, que é a 12.846 de 2013, né? Eu confesso a você que eu tenho sempre que olhar aqui a cola, porque é muito número de lei hoje em dia, né? Você tem LGPD, tem resolução do COFECE, tem lei de lavagem de dinheiro, tem Código Civil, tem lei do inquilinato, tem a lei do corretor de imóveis, tem muita lei, né? Então, a gente, para lembrar, número é um problema, ainda mais advogado, né? Mas é a 12.846 de 2013, ela trata da responsabilidade das pessoas jurídicas, né, perante o erário, né? E ela estabelece lá uma gradação também, né, em relação ao tamanho das empresas, as sanções aplicáveis, né, e recomenda e determina que você leve em consideração o tamanho da empresa e as características e peculiaridades do profissional na hora de avaliar programas de compliance. Mas a existência de programas de compliance é motivação para a diminuição das sanções. Isso está previsto na própria lei, tá? Então, é importante que você tenha. E é importante que você considere o tamanho da empresa. E é importante que a empresa implemente programas de compliance. Como ela vai fazer isso? Aí é que entra o profissional de compliance. É o desafio para as chamadas PMEs, pequenas e médias empresas. Como implementar programas de compliance? Mas existem soluções. Uma solução que tem sido muito utilizada, você já tem um departamento jurídico, então o departamento jurídico passa a ser também departamento de compliance. Não é a melhor solução, porque lá fora, por exemplo, há uma distinção clara das funções de advocacia e compliance. O advogado defende os interesses da empresa, quer ela esteja errada, quer não. E o compliance officer, como você mesmo salientou e percebeu no começo da entrevista, ele tem a função mais preventiva, né? Mas, se não for possível, né, que se acumulem as tarefas. O que não pode é deixar de ter, né? Essa é uma solução. Tem o que a gente chama de compliance brigada de incêndio também, que você pega profissionais de setores diversos da empresa, que nem quando tem treinamento para incêndio, né, preventivo para incêndio, junta todo mundo ali uma vez por mês e eles fazem análise das questões de compliance, eles se reúnem para promover um código de conduta, elaborar um código de conduta, fazer alguma investigação se ocorrer alguma denúncia, checar as denúncias que surgiram nos canais de denúncias, que são, aliás, também um dos pilares do compliance, né, a possibilidade de denúncia por parte dos próprios colaboradores ou de terceiros, né? E aí você teria essa equipe de compliance que se reúne uma vez por mês para checar essas questões. Então, há soluções criativas que podem permitir que você tenha numa pequena e média empresa. Para o corretor autônomo, é óbvio, né, que tem um escape, digamos assim, ali no sistema COFECE, que é a obrigatoriedade de você declarar fazer a comunicação de não ocorrência até o dia 31 de janeiro, né? Então, você vai lá, você faz a comunicação de não ocorrência, de que não se envolveu em nenhuma operação suspeita, mas me parece que essa situação acaba não permitindo que você tenha a solução adequada para o problema, né? Porque a maior parte dos corretores até identifica, se já leu o artigo 9º da resolução, sabe que acabou atuando em uma ou outra transação imobiliária suspeita, mas ele vai fazer o quê? Ele vai alcaguetar o cliente dele, ele vai alcaguetar o comprador do imóvel do cliente dele que o indicou, ou o próprio cliente que está comprando o imóvel. É uma situação extremamente delicada, similar à do advogado, né? Quando a gente analisa se esses dispositivos da lei de lavagem de dinheiro que obrigam a você a denunciar uma operação suspeita, se isso se aplica ou não ao advogado. Não vou entrar aqui no mérito, mas é uma discussão que existe. Então, o corretor também tem esse dilema ético, né? Como é que eu vou denunciar uma transação imobiliária suspeita? Caramba, né? Já pensou, sou corretor da construtora. Aí identifiquei, né? Sou indicado pela construtora. A construtora, então vem um comprador e comprou um imóvel de 5 milhões em espécie, né? Transação imobiliária suspeita. Está lá claro, né, na resolução do COFECE que é uma transação imobiliária suspeita, né? E aí faz como? Né? Vou denunciar?
Vou gerar esse tipo de problema? Então, é um dilema complicado que ainda não foi bem solucionado. Mas o próprio corretor pode praticar aquilo que a gente chama de atos de auto-compliance. Né? Você tem lá os pilares do compliance, né? Que já, como eu falei agora, são 10. Né? Você vai ter suporte da alta administração, avaliação de riscos, código de conduta, controles internos, treinamento e comunicação, canais de denúncias, investigações internas, due diligence, auditoria e monitoramento, e agora incluíram diversidade e inclusão também. Tem alguns desses que é óbvio que o corretor autônomo não vai ter como fazer, mas a análise de riscos ele pode fazer, ainda que rudimentar, ainda que pequena, né? Ele faz, na verdade, né? Ele faz intuitivamente, né? Sempre que ele vai se lançar uma determinada operação imobiliária, vou pegar ou não vou pegar esse imóvel para vender, para trabalhar ele faz intuitivamente uma análise de riscos, né? Então, por exemplo, se ele identificar ali que aquele imóvel está com 10 penhoras, ele provavelmente vai recusar a venda. Fala, não, isso aqui né? Eu não vou conseguir vender, né? Está com muito problema, né? Se ele identificar que o imóvel está em área, por exemplo, de milícia, alguma coisa do gênero, né? Tem essas situações. Ele faz intuitivamente uma análise de risco, né? O treinamento, ele pode fazer o treinamento próprio, se capacitar, por exemplo, embora não tenha, quando não tiver formação jurídica, né? Para identificar melhor esses riscos jurídicos envolvendo o imóvel, né? E o due diligence, com certeza, as devidas diligências, né? Que estão todas elas relacionadas umas às outras, né? A gente sugere, eu já sugeri isso algumas vezes, inclusive, para a diretoria do Cresce, o que a gente chama de compliance coletivo, né? O compliance associativo, que seria você dotar nas próprias instituições de fiscalização e de proteção da profissão, ou Cresce, ou sindicatos, né? Ideias de compliance colaborativos, né? Onde você tivesse áreas que sustentassem os corretores autônomos e dotassem eles desses instrumentos de compliance. Também é uma possibilidade viável que muitas pessoas estão utilizando, né? Então, é possível, sim, né? É possível e é necessário, porque as obrigações estão aí. Elas estão na lei e elas estão na resolução 1336 do COFES. Certo. Você comentou um pouco, né, dessa questão aqui do Cresce. Por exemplo, a gente tem o setor de fiscalização, né, que hoje ele faz uma espécie de orientação aos corretores de erros que eles estão cometendo e também distribuem folders explicativos, vão até imobiliárias explicar, tipo, notificam, às vezes, não autuam imediatamente, mas notificam, olha, vocês precisam rever isso aqui, né? Chega a ser já são funções de compliance propriamente dita, né? Porque você tem na corretagem o código de ética, né, do corretor. Sim. Por exemplo, ele trata de questões como a impossibilidade do chamado overprice, né? A cobrança por overprice. É uma cobrança polêmica, uma forma de cobrança polêmica, que é vedada no Código de Ética, mas na jurisprudência até é aceito em alguns casos, né? Há algumas decisões judiciais que aceitam o overprice quando ele está estipulado no contrato, né? E o judiciário, nesses casos, entendeu que, embora fosse uma orientação ética para o corretor, ele não é proibido de fazer, né? Eu discordo um pouco dessas decisões, mas algumas delas existem. Então, é um ponto polêmico. Então, você tem, de fato, no sistema já, de certa maneira, funções que são tipicamente de compliance, né? O que acontece muitas vezes com os programas de compliance é que eles pegam essas iniciativas que já existem e dotam essas iniciativas de alguns instrumentos mais modernos de compliance, né? Por exemplo, né? Canal de denúncia, né? Como é que funciona o canal de denúncia em relação a quem está exercendo irregularmente a profissão? Ou, né, ao corretor que está praticando alguma infração ao Código de Ética, né? Então, há formas mais modernas de tratar essas denúncias, com anonimato, enfim, né? Com técnicas típicas de compliance. A questão das investigações, né? Investigação no Brasil é um tormento, porque, por exemplo, quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, né, eles me contaram como é que é lá, né? Você está lá trabalhando no seu computador dentro da empresa, aí você recebe um e-mail do setor de investigações. O senhor está sob investigação, seu teclado está sendo travado, o senhor não retire nada da sua gaveta, retire-se da sua sala, vá para a sua casa e aguarde novas instruções. E lá, dependendo da empresa, da profissão, do estado, da cultura deles, isso é absolutamente normal. É normal ser investigado, né? Principalmente quem está em situação onde, né,
a gente chama de profissões de risco, né, de gerar danos a terceiros e tal. Aqui, se você faz um negócio desse, é assédio moral, né? Cria um melindre imenso. Nossa, estou sendo investigado, né? Isso acontece muito também no mercado imobiliário, né? Quando o síndico é investigado e tal, parece que é uma coisa, é normal ser investigado. Ter a sua conduta profissional investigada é algo normal, faz parte, né? Ainda mais uma profissão como essa, né? Que lida com o Lógico. dinheiro do outro, né? Com o patrimônio do outro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, também mudar essa cultura, né? E como você falou, a questão do treinamento, o Cresce já vem investindo muito, muito, muito em treinamento, né? Com o Unicresce, com vários outros cursos até anteriormente. Então, assim, muitas vezes o que você faz com os programas de compliance é pegar todos esses instrumentos que já existem, modernizá-los, fazer com que eles dialoguem melhor entre si para que tenham um resultado final melhor. Porque um dos pilares também dos programas de compliance, que a gente chama de monitoramento, é para ver se eles estão sendo efetivos. Então, um ponto muito importante ok, existem esses instrumentos aqui no próprio sistema COFES e Cresce. Eles estão sendo efetivos? Ou seja, eles estão alcançando os resultados esperados em relação à reputação dos profissionais? Essa que seria uma indagação, né? Porque não basta que existam os instrumentos, é importante que eles estejam funcionando adequadamente. Aproveitando que você falou um pouco, né, sobre essa modernização dessas técnicas, uma coisa que a pandemia trouxe, né, foi essa aceleração de alguns processos que estavam para poder ser, por exemplo, transformados em digitais, né, serem feitos, e hoje só podem ser feitos à distância, e foram meio que forçados a serem feitos de forma digital, né? O que mudou, assim, com a vinda da pandemia, né, em relação ao compliance e a realização de, por exemplo, envio de documentos online, assinatura digital e esses demais processos, né? Bom, grandes desafios, né? A pandemia impôs desafios em todas as áreas e na área de compliance não seria diferente, né? Você tem os desafios de estarem muitos profissionais em home office, então a atuação, digamos assim, sem a supervisão física do empregador, né, muitas vezes pode gerar um impacto naquilo que a gente chama de pentágono da fraude, né, que é um acesso que tem que ser muitas vezes irrestrito do colaborador ao mundo digital, né, ao mundo digital corporativo, né, e essa impossibilidade da supervisão física. Então, lá no pentágono da fraude, você tem a capacitação do fraudador, né, que são os vértices da fraude, né, que são situações que fazem com que a fraude possa acontecer de forma mais corriqueira, né? Você tem um elemento que é a capacitação do fraudador, a disposição ao risco, né, se ele está sendo ou não fiscalizado, olha aí, né? A pressão a qual ele está submetido, né? Estamos todos submetidos a muita pressão agora durante a pandemia. Então, o contexto todo essa incerteza em relação ao futuro, tudo isso pode ser um estímulo para quem quer fraudar, né? Pode ser um estímulo para quem quer fraudar qualquer operação. Nas operações imobiliárias não seria diferente, né? Então, essa já é uma questão. Agora, o mercado imobiliário está se adaptando, né, principalmente para escrituração digital, né? Ainda é um pouco, digamos assim, são tímidas essas iniciativas, mas elas estão caminhando no sentido da conformidade da escrituração digital, né? Nós já temos hoje em dia certidões digitais, há muitas informações imobiliárias digitais na rede que permitem, de certa maneira, que no âmbito da corretagem imobiliária, né, a pandemia afete menos, né, digamos assim, né? Agora, os desafios são óbvios, né? Porque estamos, como eu disse, todos submetidos a esses vértices do pentágono da fraude de forma mais corriqueira, né? Principalmente a pressão e a adaptação. É evidente que, por exemplo, a investigação fica também limitada, né? Assim como fica limitada a exibição de um imóvel para venda, né, em área que está assolada pela pandemia, nós não sabemos agora se vamos voltar a ter lockdown ou não no Rio, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas você tem restrições para mostrar o imóvel, né? Você também vai ter restrições, obviamente, para investigar se, num litígio judicial, por exemplo, se foi aquele corretor de fato que mostrou o imóvel e quando ele está lutando pela remuneração, se é a ele que deve ser deferida a remuneração, né? Por exemplo, né? Estou tentando aqui imaginar uma situação, né?
Então, os desafios são absurdos, né? Os desafios são absurdos, e para a área de compliance não é diferente. Sim. Eu queria saber agora contigo, o que a Lei Geral de Proteção de Dados interfere na aplicação do compliance? Bom, a LGPD, né, ela entrou em vigor agora em setembro, né? É a Lei 13709 de 2018. Ela segue a legislação europeia e ela em si trata de uma perspectiva do compliance, que a gente chama de alguns chamam de privacy compliance, que é o compliance da privacidade, né? Aquela ideia de que nós somos titulares dos nossos dados e que a divulgação dos nossos dados afeta direito nosso, né? A privacidade dos nossos dados, né? E os dados hoje em dia têm um valor econômico absurdo, né? E outros falam da ideia do digital compliance, né? Toda essa ideia de conformidade e integridade no mundo digital, né? Na tecnologia, no mundo da tecnologia e tal. Então, a gente falou de privacy compliance ou de digital compliance. Então, ela em si já encerra uma série de necessidades de iniciativas que são de compliance. Conformidade a ela, a Lei Geral de Proteção de Dados, não é? E probidade em relação ao tratamento dos dados naquilo que ela eventualmente não preveja, né? Em relação à corretagem imobiliária, o que a gente precisa ter em mente, né? Os corretores lidam com dados o tempo inteiro. É dado do cliente, que é o vendedor, vai ser o dado do comprador, né? Você, como a própria resolução determina, você precisa ter registro das operações e a resolução fala em captação dos dados para que você guarde e armazene os dados, né, das pessoas, dos personagens das operações imobiliárias. Então, o que precisa ficar muito claro é se a Lei Geral de Proteção, que tipo de obrigação a LGPD gera para os corretores, né? E como é que ele vai fazer isso, né? Porque ele com certeza, nos termos da lei, o que a gente chama de controlador de dados, né? E aí, dependendo do tamanho da empresa, se ele atua de maneira autônoma ou não, ele também é operador dos dados, né? E também ele vai acabar sendo o que a lei chama de agente de tratamento dos dados. Quer dizer, pode acontecer das três figuras da LGPD estarem na mesma pessoa, inclusive, né? Dependendo dele trabalhar de forma autônoma ou não. Agora, a lei também de proteção de dados, ela é sábia em criar exceções ao que a gente chama de necessidade de consentimento, né? Porque o consentimento é um ponto de separação da licitude e da ilicitude para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a primeira recomendação, obviamente, é que alerte-se os personagens envolvidos de que o corretor será obrigado a coletar dados e tratar aqueles dados, né? Ele vai tratar os dados, né? A ideia de tratamento na LGPD é extremamente ampla. Então, ele com certeza vai tratar o dado. Então, ele precisa pegar o consentimento. Agora, ainda que não tenha o consentimento, me parece que há algumas exceções na LGPD que aproveitam os corretores de imóveis, porque ele é obrigado por lei a fazer isso. Então, há uma exceção para aquele que trata o dado e manipula o dado em virtude de uma obrigação legal, que me parece ser o caso dos corretores. Agora, a lei é nova, né? Ela teve uma vacatio legis grande, mas ninguém se preparou para ela adequadamente, a verdade é essa. Ficou todo mundo um pouco empurrando com a barriga, né? E agora ela entrou em vigor. Então, agora os tribunais estão começando a lidar com ela, começam a surgir algumas condenações, vai começar a surgir jurisprudência, está se instalando a Agência Nacional de Proteção de Dados, então, ela teve diretoria nomeada recentemente, então, ela vai começar também a esclarecer dúvidas e consultas, e é tudo muito novo. Então, também a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque tem muita gente no mercado imobiliário se arvorando especialista em proteção de dados, sem ser, tá? E já profetizando, né? Naquela linha de vamos vender também programa de compliance de proteção de dados e adequações e etc. Mas vamos fazer com calma, né? Vamos com calma, né? Analisando se aplica-se ou não a corretagem, como se aplica, em quais perspectivas, quais seriam as excludentes de necessidade de consentimento e por aí afora. Então, o que a gente recomenda imagino que o CRES também já esteja tendo alguma iniciativa nesse sentido, estudos, debates e reflexões, né? Ponderações e prevenções.
Luiz, queria primeiramente agradecer, né, a sua presença aqui. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, né, da nossa conversa. Queria ver se contigo se você tem alguma última dica, né, para dar para os corretores de imóveis. Olha, é, sempre que surge esse tipo de novidade, né, como acontece com compliance, né, eu me dedico a ele há cerca de 7 anos, né? E aconteceu, como é que eu fui me dedicar ao compliance? Né? Foi porque eu sou professor, né? E como professor de uma pós-graduação, eu era titular da disciplina Contratos Imobiliários. Então, quando eu estava dando aula de contrato de corretagem e de due diligence imobiliário, eu me deparei com a resolução 336 do COFECE, de 2014. E como eu tenho formação também em administração, eu falei, olha, isso aqui não tem volta, né? Não tem volta, né? Não vai ter jeito. Então, eu fui entender o que era o compliance também, estimulado pela minha atuação na área imobiliária, né? E não tem volta. Assim, não adianta, não é um modismo, não. Não tem volta. Por quê? Porque a sociedade clama por combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro é uma pauta que vem lá da... Ela era anterior à queda das Torres Gêmeas, mas com a queda das Torres Gêmeas, para combater o terrorismo no mundo, né, todas as nações se uniram, né, digamos assim, ao lado dos Estados Unidos para combater a lavagem de dinheiro, para combater o terrorismo, né? E aí você passa a ter Convenção das Nações Unidas a respeito do assunto e tal, todos são signatários, o Brasil demorou um pouquinho para incorporar na legislação brasileira, mas isso não tem volta, né? E aí os programas de compliance começaram a, obviamente, ganhar outras repercussões, como eu falei, até incluindo agora pauta de diversidade, inclusão racial, etc. Então, não tem volta, quer dizer, não é um modismo, não. Tá? Você que eu digo profissional, vai precisar em algum momento, né? Em algum momento fazer essa reflexão, incorporar isso à sua vida profissional, à sua empresa, quer seja ela grande, pequena ou média. Então, essa é a reflexão que eu deixo. Quer dizer, tudo tem uma razão de ser. E a razão de ser dos programas de compliance é essa. A boa notícia é que, a médio e longo prazo, o programa de compliance ajuda a diminuir custo. Ele é preventivo de questões indenizatórias, ele é preventivo da perda de capital reputacional, né? E se a gente pegar o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ele abre oportunidades também de trabalho para muita gente. Então, a mensagem é essa. Não tem volta. É bom os corretores ouvirem isso, né, se atentarem e buscarem justamente essa reflexão, né? Tema muito importante para corretagem de imóveis. Não só para corretagem de imóveis, né, mas para a sociedade, né, como geral, no todo. Com certeza. Com certeza. Queria agradecer novamente a sua presença aqui, Luiz. Foi muito boa a nossa entrevista. E... peraí. Eu vou encerrar de novo. Eu tenho que mudar de tela aqui. Queria agradecer novamente a sua presença aqui com a gente, Luiz. Foi muito boa a nossa entrevista. E queria lembrar vocês que toda semana, né, tem vídeo no Cresce Entrevista e também temos nosso podcast, né, o Podcresce, também em todas as plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, entre outras plataformas. A gente traz também temas muito importantes do mercado imobiliário. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, corretor. Saúde para todos e até o próximo vídeo.